artística e eu sou a performer dessa noite. E a pizzaiolo de vocês também desta noite. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui e poder estar fazendo a pizza, um espetáculo que eu gosto muito. Eu quase não fiz porque eu preciso de um número mínimo de pessoas, mas agora tem um número máximo de pessoas. Muito bem, gente. A pizza, ela é um espetáculo de dramaturgia aberta. Ela é uma performance. Então, na verdade, eu preciso da interação e da integração do público para que ela possa se realizar. Então, eu conto com a participação de vocês, ok? Ok? Essa aqui é a minha aluna, olha que fofa! A pizza não é para sua idade, mas é bom desde pequena você já ir sabendo os fatos da vida. A pizza, ela como performance, ela tem uma temática. E o tema da pizza é abuso sexual infantil. É o leitmotiv da pizza, entendeu? E para poder estar desenvolvendo esse tema, que é uma coisa tão em voga hoje em dia, até a pizza, até a Xuxa, até a Xuxa há poucos dias confessou para o Fantástico que tinha sofrido abuso, porque é uma coisa muito boa. Porque quando as celebridades, assim, elas acabam se falando o que aconteceu e tal, isso acaba se tornando um incentivo para pessoas que já sofreram abuso também poderem estar botando a boca no mundo. Pode entrar, adentre, anda. Aproveitem que ainda não começou, tá quase lotado, agora lotou. Agora tem uma cadeira aqui pra você, uma cadeira aqui pra você, ó. Separa James, isso. Agora só dá pra chegar mais um espectador, já não dá pra ninguém. Então, gente, aí, como eu tava dizendo, é muito importante que celebridades como a Xuxa ou a Janet Jackson, que foi a irmã do Michael Jackson, né? Poder estar colocando a boca no mundo e podendo estar dizendo que sofreram abusos, porque isso incentiva as pessoas anônimas que também sofreram algum abuso na infância a poder estar denunciando. Porque a maioria de acordo com as estatísticas, a maioria das pessoas que foram abusadas, elas não denunciam. Então, o que a gente tem de estatística, na verdade, é uma estatística que ela não é real, né? E para poder começar, como todo espetáculo de teatro, a gente começa arrumando o cenário. Então eu vou estar arrumando aqui o cenário, colocando a pizza assim bem pertinho, os elementos também, as caixas estão recheadas. É porque dentro das caixas tem vários elementos cênicos que eu uso para poder estar compondo a pizza. Que eu uso para poder estar colocando em cima da minha pizza. E vocês, como vão estar me ajudando a fazer a pizza, vocês vão botar a mão na massa literalmente. Vocês vão pegar esses elementos e vão estar me ajudando a construir a pizza durante o seu processo, a sua execução. Para que a gente possa estar desenvolvendo esse leitmotiv, que é o que a gente chama na performance de tema, da temática, né? Eu vou estar contando para vocês 3 histórias reais de abuso, 3 histórias que aconteceram de verdade. E também vou estar contando para vocês 5 mitos, e aí, para contrabalançar esses mitos, 5 verdades sobre o tema. Então, assim, vocês vão estar sabendo hoje de 5 mitos. Mito é uma coisa que todo mundo acredita, é o imaginário popular. E ao contrário, são 5 verdades para estar rebatendo esses mitos. E chegou mais gente, agora deu lotação. Ai, meu Deus do céu. Pode sentar aqui, pode sentar ali. Vocês chegaram na hora boa. Chegaram exatamente no momento em que eu estava falando que eu vou contar 3 histórias reais sobre abuso e 5 mitos e 5 verdades a respeito do tema. Então, para que eu possa começar a desenvolver a pizza, qual é a primeira coisa que a gente usa? Super lotação. Hoje você não veio com a pizza. Só para corações. Hã? Ah, já assistiu, que bom. Gostou? Então vem assistir de novo. Então, aí eu vou estar falando 5 mitos e 5 verdades sobre o tema e contando 3 histórias reais sobre abuso, tá? Qual é a primeira coisa que a gente precisa na hora que a gente está fazendo uma pizza na nossa casa? Hã? Muito bem! É pergunta, eu preciso inteligente assim, a massa. Não, gente, olha só. Eu vou trazer a massa para vocês, que ela estava descansando enquanto chegavam, entendeu? Vocês sabem que massa de pizza tem que descansar. Então, olha só, a
A minha massa eu já trouxe, ela tá aqui, ó, prontinha. Eu deixei ela aqui no palco, né? Também no palco. Aí eu deixei ela aqui, ó, no palco. E a massa está aqui. Então a gente tem que amassar bem a massa. A gente tem que sovar ela bastante, entendeu? A gente tem que dar uma... Porque a massa tem que ficar bem fofinha para ela esticar. E aí quando ela dobra de tamanho, a gente abre a pizza literalmente para jogar os ingredientes. Quem nunca fez pizza? Aí, mito. Toda vez que eu falar um mito, uma verdade, ele vai entrar para poder estar me alertando. Ó, nessa hora você tem que falar um mito, nessa hora você tem que falar a verdade. O primeiro mito sobre o tema de abuso sexual infantil é que todo mundo pensa que o abusador é um tarado, uma pessoa com cara de psicopata, facilmente identificável na rua, mas que vai ser sempre uma pessoa estranha. Os pais sempre falam assim, ó, segura aí, Léo, os pais sempre falam assim para os filhos: não fale com estranhos, não aceite nada de estranhos, não entre dentro de casa de estranhos, não é? Só que a verdade verdadeira é que o maior número de abusadores são pessoas conhecidas da vítima. Quer dizer, a criança que sofre abuso, ela 90% dos casos, na verdade, vão ser de pessoas conhecidas. Essa minha massa, ela é um gráfico em formato de pizza, com estatísticas muito recentes, sobre os principais abusadores. Eu vou abrir para vocês e eu vou mostrar, eu vou provar para vocês que os maiores abusadores não são os estranhos. Vocês querem ver? Ó, essa fatia aqui, 13%. Na verdade, 13,86%. Tá vendo? 13% das pessoas abusadas, das crianças que foram abusadas pelos tios. Foram abusadas pelos tios. Tio é irmão do pai ou da mãe, certo? Ó, vou pegar outra fatia aqui, ó, fatia grande, ó. 20%, olha o tamanho da fatia, ó. Tá vendo? 20% das crianças abusadas, isso serve para meninos ou meninas, tá? Porque menino também é abusado. 20% dos meninos ou das meninas abusadas foram abusados pelo padrasto. O padrasto é o responsável legal, né? Marido da mãe, legalmente responsável pelaquela criança. Agora, olha só, outra fatia, 10%. Tá vendo esses 10%? Ó, foram os primos. 10% são só de primos que abusaram de crianças. Entendeu? E só para poder deixar uma coisa mais clara, os abusos eles começam a partir da idade dos 6 anos. Mas pode existir crianças abusadas até com 3 meses de idade. Então, assim, 10% foram os primos. E ó, eu tenho uma outra fatia aqui, 16%. Aí nessa fatia de 16% é que estão incluídos os estranhos. Só que não é o estranho só o estranho. Nessa fatia estão diluídos estranhos e outros membros da família, como avós, cunhados, concunhados, entendeu? Então, assim, os estranhos eles estão diluídos nessa fatia de 16%. Agora, vocês viram que está faltando quase metade da pizza, né? Vocês adivinhem qual é o maior abusador de todos? Eu acho que é o pai. É o pai, né? Exatamente. Olha só o tamanho da fatia. Olha só o tamanho da fatia, 41%. Então, 41% dos abusadores, isso segundo as estatísticas, porque como eu falei para vocês, nem todas as crianças abusadas, elas entram nas estatísticas. Muitas não falam, muitas a família não acredita, e pior ainda, muitas a gente só vai saber quando tipo vai para o Instituto Médico Legal, para poder fazer o corpo de delito. Então, assim, na verdade, 41% são os pais, os principais abusadores. Isso serve tanto para pais adotivos, como para os pais biológicos, porque o padrasto ele não entra na estatística de pai, entendeu? Muito bem, agora a nossa estatística prontinha, super bonitinha. Então eu vou abrir algumas caixas e vocês vão estar colocando aqui, ó, o lindo queijo na pizza. Então eu vou pedir para que vocês, por favor, não se acanhem, podem colocar a mão no queijo. Isso mesmo, né? Vamos colocar a mão no queijo. Vamos colocar o queijo. Isso aí não é garaná. Vamos colocar o queijo aqui, ó. Vem cá, vem cá. Coloca o queijo aqui, ó, no meio da pizza, ó. No meio da pizza, vai lá.
Isso. Tá faltando queijo. Eu já fiz duas apresentações. Sei que você perde o queijinho, sabe? Mas enfim, gente, olha só quanto queijo. Que queijinho delicioso. Ai, que cheirinho bom, gente, de queijo. Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo? Tá sentindo, verdade? Mentira! Sério? Mas você vai sentir? Eu estou sentindo porque eu sou atriz. Então, eu posso sentir porque como eu estou aqui no estado da personagem, ainda não tem personagem, porque eu sou a Nília, né? Mas eu posso estar sentindo tudo dentro do teatro. Teatro a gente sente, a gente vê, a gente olha. Ai, se tiver muita imaginação, tá sentindo? Esse maravilhoso me lembrou um estado brasileiro que produz muito queijo. Vocês sabem que estado é esse? Minas Gerais. Minas Gerais. E é de lá que vem a nossa primeira história da noite. Ela vem de Minas Gerais, desse estado maravilhoso que produz muito queijo. Por isso eu vou ter o queijo direto de Minas, eu vou ter uma homenagem ao estado. Então, gente, eu vou começar. Lembra que eu falei que eu ia contar 3 histórias? Então, essa é a primeira história verdadeira a respeito de abuso que eu vou estar contando para vocês. Vamos lá, então. Vamos começar? Podemos? Podemos? Todos estão preparados? Vamos ver se vocês conseguem captar a mensagem. Vamos lá. Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu gostava muito dele. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe se casou de novo. O meu padrasto era o máximo, bonito, arrumado e me enchia de presentes. Mas dos 8 aos 15 anos, eu vivi um drama que eu não podia contar pra ninguém. O meu padrasto era uma figura eminente em Belo Horizonte. Ele era muito considerado por criar filhos que não eram dele. Ele e a minha mãe formavam um casal modelo. Hoje, eu tenho 38 anos e eu ainda não consigo me lembrar, na verdade, a sequência dos fatos. Porque como outras pessoas que sofreram abusos, o meu inconsciente ainda bloqueia muitas lembranças. E eu só tenho flashes do que me aconteceu. Algumas vezes eu vejo deitado sobre mim. E logo em seguida, eu me vejo vomitando a casa inteira. Uma cena da qual eu me lembro nitidamente. Aconteceu num 7 de setembro. Eu estava em casa, vendo a parada pela televisão. O meu padrasto, ele me empurrou na parede. Ele levantou o meu hobby e ficou esfregando o pênis dele na minha coxa. E ficou esfregando o pênis dele na minha coxa. E ficou esfregando o pênis dele na minha coxa. Depois ele enfiou a língua na minha boca e ficou sussurrando no meu ouvido. Você está gostando? Você está gostando? Você está gostando? Eu não conseguia me mexer. Tem um outro flash. O meu padrasto, ele me coloca no seu colo, na cadeira de balanço.
sentada no sofá, assistindo televisão, ele colocava suas mãos dentro da minha calcinha e ficava acariciando a minha vagina com os dedos. Eu sei que esse terror de penetração, mas a minha cabeça bloqueia esses momentos. Eu me sentia culpada e por isso eu calava. Eu tinha pavor de ser expulsa de casa. A minha irmã mais velha testemunhou vários abusos. Deve ser por isso que ela fez xixi na cama aos 15 anos. Talvez fosse uma maneira de meu primo padrasto afastar. Com 18 anos, eu resolvi contar tudo pra minha mãe. Eu resolvi contar pra ela. Mas a minha irmã desmentiu. E eu acabei internada num hospital psiquiátrico. Por quanto tempo? Muito tempo. Hoje eu cresci. E adulta, eu ainda não entendo. Eu tenho muita raiva de tudo que me aconteceu, mas sei que antes eu gostava muito dele. Hoje eu tenho certeza que lá em casa todos sabiam. Todos. A minha mãe, a minha irmã, todo mundo sabia. Mas eles tinham medo que aquele segredo desestruturasse a família perfeita. Pizza. Quando a gente chora, a gente não pensa. Quando a gente vai pela emoção, a gente não raciocina sobre as coisas. Esse é um teatro que, para quem não conhece muito e tal, era muito feito pelo Brecht, pelo Piscator. As pessoas eram levadas até determinado ponto na emoção. Depois, ele tirava da pista, não deixava ninguém se emocionar. Porque isso faz com que a pessoa ela pense de uma forma muito melhor sobre o assunto. Quando você se emociona, você vai pelo viés de emoção. E quando você corta a emoção no momento certo, as coisas elas acontecem muito melhor lá fora, porque o teatro é para revolucionar, certo? Qual é o outro elemento que a gente tem que colocar aqui na pizza para ela poder ficar mais gostosa? Vocês gostam de pizza de quê? Tomate, vamos botar tomate, vamos botar por último, hã? Quê? Qual? Calabresa. Ah, vem colocar calabresa na minha pizza, vem, vó, vem. Vem cá. Isso aqui é minha avó, gente. Ela é minha fã, meu fã número 0. Aqui, ó. Vou botar a calabresinha que eu trouxe fritinha, ó. Toda fritinha, tá vendo? Olha que gostosa. Então pode colocar calabresa na minha pizza. Pode colocar. Quando é minha avó, não tem tanto problema. Agora quando é um homem que vai colocar calabresa na pizza, você já coloca com mau sentido, assim, né? Mas pode colocar calabresa, coloca bem espalhadinha. Eu sou muito esperta. Aí a gente coloca bastante assim pra dar uma bem nas pontinhas para dar uma disfarçada. Isso. Agora ela tá com a calabresa. Que delícia. Ótimo, olha que bonito. Agora que a calabresa tá bem colocadinha, eu acho que a gente pode estar falando um outro mito. O que vocês acham? Será que vai rolar um mito? Mito. Sabia? Viu? Eles têm a sintonia. Eu queria ser operador de som.
Não, sim. As crianças, elas têm uma imaginação muito fértil. É por isso que as pessoas sempre acham que elas são melhores para fazer teatro. Porque elas não têm preconceitos, elas são livres de qualquer tipo de, entendeu? De outros vícios, entendeu? Outras couraças que a gente traz da vida. Então, assim, quando uma criança ela vem contando uma história, dizendo que foi abusada, ou relacionada a sexo, as pessoas sempre acham que elas estão inventando, que elas estão criando aquela história. Justamente porque elas têm uma imaginação muito fértil. Só que a verdade é que quando se trata de sexo, esse assunto, sexo, apenas 8% das histórias são mentirosas. Quando uma criança ela vem contando uma historinha relacionada a sexo, em geral, você pode ter quase certeza, é verdadeiro. 8% apenas dessas histórias, elas são falsas. E mesmo assim, dentro desses 8%, 3/4 foram induzidos por outros adultos. Por uma coisa que ela viu, ou porque ela, de alguma forma, ela ouviu de alguém, ou que ela não conheceu de outra forma. Então, apenas 3/4 dessas histórias são mentirosas. Quando uma criança ela vier contando uma história sobre sexo, ou que ela foi vitimizada sexualmente, você deve investigar. Seja qualquer criança. Eu também sou professora, primeiro e segundo segmento. E depois que eu comecei a fazer a pizza, que já existe desde 2008, eu comecei a ficar muito mais atenta para essas coisas. E isso vale para qualquer pessoa que se relacione com crianças. Porque uma criança abusada, ela vai se tornar um adulto que foi abusado. E esse adulto abusado, ele pode se tornar um abusador, sabia? Não por maldade, mas é porque às vezes o abuso ele não é um caso de polícia. Ele é um caso de psiquiatria, de psicológico mesmo. Alguém pode desligar o celular? Vamos desligar então para poder dar. Ah, é da minha voz, gente. Alô, Bárbara? Agora eu vou botar na minha peça, depois ela fala com você. Ela faz parte da minha vida. Não é à toa que eu estou fazendo a pizza, né? Porque de alguma forma eu fui tocada por esse assunto, de alguma maneira. Então, assim, é muito importante que vocês prestem atenção, porque essa história foi o início da pizza. Seguinte, quando eu estava em 2000 fazendo faculdade de teatro, por incrível que pareça, sou péssima, porque eu sou formada em recentes. Eu estava fazendo faculdade de teatro, eu também fazia faculdade de direito. Porque lá na minha casa, né, eu sempre falava que teatro não dava camisa a ninguém, que eu ia morrer de fome. Então, assim, vamos botar essa menina fazer uma outra faculdade? Porque se um dia ela desistir dessa brincadeira, né, ela pode começar a ter outra profissão na vida para poder se arrumar. Daí eu fiz a faculdade de Direito e eu fazia estágio oficial na Defensoria Pública. E lá nesse estágio da Defensoria, eu via muitos casos de família. Aqueles casos que a gente às vezes fala que correm segredo de justiça. Sabe? E eu peguei muitos casos como estagiária, oficial e principal assistente da minha defensora para poder estar defendendo, para poder enfim, fazendo. E ao mesmo tempo eu fazia faculdade de teatro. E lá na faculdade de teatro eu estava estudando performance. E todos os meus colegas já tinham o seu leitmotiv da performance final. Porque a performance lá é sempre solo. Então você tem que fazer um espetáculo solo. Aí uns amigos meus queriam fazer sobre aborto, outros sobre prostituição, outros sobre drogas, porque a gente sempre pesquisa sobre temas atuais. A gente fazia a performance ligada ao Brecht ou Piscato. Então, eu não sabia o que fazer, até que surgiu esse caso nas minhas mãos. Esse caso que eu vou contar agora para vocês. E eu vou contar para vocês exatamente como ele chegou nas minhas mãos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a narrativa ela pode parecer um pouco estranha, mas a princípio é uma linguagem dos tribunais, né? Mas eu dei uma adaptada para teatro, para ficar uma coisa um pouco mais, sei lá, suave, exatamente. Vamos lá, vamos começar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Caso de justiça.
Bom, para. No dia 3 de março de 2000, vírgula, a senhora fulana de tal, vírgula, compareceu neste órgão da Defensoria Pública, vírgula, acompanhada de suas 2 filhas menores, Beltraninha de tal, de 4 anos, e Cicraninha de tal, de 7 anos. Não vou machucar muito ele não é, doutora? Não vou machucar muito ele não é? Por favor, deixa que ele fez uma coisa horrível, mas por favor, não machuque nele. Cuida dela, filho. Ponto. Parágrafo. A senhora fulana de tal informa a defensora pública, vírgula, que se encontrava fora de casa com as suas 2 filhas menores, vírgula, porque havia sido expulsa pelo seu marido. Ponto. Parágrafo. Gostaria de saber também o andamento do seu processo de separação que corre por essa vaga. Ponto. Parágrafo. Mas também desejava uma medida de urgência para sanar o seu problema imediato, vírgula. A mesma informa a defensora pública, vírgula, que estava fora de casa com as filhas, vírgula, abre parênteses. A medida de urgência que a senhora fulana de tal queria é o que a gente chama na Defensoria Pública de medida cautelar. É uma medida urgente, liminar, que faz com que ela possa sair de casa, o marido possa ser tirado de casa e ela possa retornar com as 2 filhas sem sofrer nenhuma violência. Fecha parênteses. Ponto, parágrafo. A menina pequena chora muito. Ponto, parágrafo. A senhora fulana de tal, vírgula, mostrando os autos de separação à defensora pública, vírgula, verifica que há várias fotos do apartamento do casal em Quintino. Ponto, parágrafo. Nessas fotos mostra-se um muro. Segura aqui comigo, por favor. Dividindo o apartamento. Segura aqui, por favor. Dividindo o apartamento do casal em 2 partes iguais. Bom, a casa assim dividida transformava-se em 2 residências, para abrigar não uma, mas 2 famílias diferentes. Bom, pode soltar. A defensora pública, vírgula, verifica também, vírgula, que nos autos de separação existem várias fotos, do apartamento e boletins de ocorrência de brigas da senhora fulana de tal com sua filha adolescente de 16 anos. Ponto, parágrafo. Questionado onde encontrava-se essa sua filha adolescente de 16 anos, vírgula, a senhora fulana de tal, vírgula, informa que a mesma encontrava-se em casa com o pai. Ponto. A defensora pública não entende a situação. A defensora pública não entende a situação. A defensora pública não entende a situação. Vírgula. E, vírgula, muito constrangida, a senhora fulana de tal informa que a sua filha adolescente de 16 anos vive maritalmente com o seu esposo. Ponto. Parágrafo. Diante das circunstâncias, vírgula, a senhora fulana de tal, vírgula, pede ao juiz, vírgula, que despacha cautelar de afastamento do cônjuge do lar de imediato. Ponto. Solicita força policial para acompanhar o oficial de justiça até a referida residência. Ponto. Parágrafo final. Antes de sair da sala, vírgula, muito envergonhada, vírgula, a senhora fulana de tal pergunta à defensora pública. 2 pontos. Não vou machucar muito ele não é, doutora? Ponto de interrogação. Muito bem. Essa é a segunda história. Então, gente, pizza. Hoje eu vou repetir um pouco da ordem e eu vou estar colocando logo a azedona. Porque
que eu esqueci de colocar azeitona. Tem muita gente que não gosta. E quando eu abro a caixa, eu falo que Mas é sem caroço, né? ai, pode ser. Vamos lá, joga azeitona na pizza. Azeitona é a gente está jogando. Joga aí, joga azeitona. Joga azeitona. Pode jogar, joga com força. Vamos pegar tudo de uma vez. Isso, joga com vontade. Joga azeitona na pizza, joga. Joga azeitona na pizza, joga. Joga aí, joga. Vou botar uma pra minha bunda, vai lá, joga. Isso. Joga azeitona, isso. Eu gosto de ter ela seja jogada, sempre fica mais natural, né? Do que a gente está colocando. Mas concentrou muito, um pedaço só, né? Muito bem. Agora que a gente já botou a azeitona, né? Bem bonitinha, eu acho que eu vou falar um outro mito. Pode ser? Muito bem, gente. O negócio é o seguinte. Esse mito também tem a ver com a última história que a gente contou. Existe no imaginário popular assim, as pessoas elas acham que quando a criança ela não oferece resistência, ou adolescente, ele está aceitando o abuso. Então, assim, ele está aceitando, né, fazer sexo com a pessoa adulta, bem mais velha. Então, nesses casos, não há abuso. Não há abuso. Quando o adolescente ou a criança não oferece nenhuma resistência, como aconteceu no caso que a gente viu, a menina de 16 anos já vivia maritalmente há muito tempo com o pai. Por isso a casa era dividida em dois. Morava ela com o pai, né, tão bonitinho, brincando de casinha de um lado, e a mãe com as outras duas filhas do outro lado. Só que aí um dia ele ficou chateado com a mãe e expulsou as duas outras meninas, que eram filhas dele também, né, uns 4 anos, de casa. Então, assim, as pessoas acham que quando a criança ou o adolescente não oferece resistência, inclusive a menina brigava com a mãe para poder ficar com o pai, umas coisas assim, loucas, entendeu? Não há abuso. Verdade. Só que, na verdade, uma criança ou adolescente, ela não é considerada madura, pelo menos até os 14 anos. Então, ela não tem discernimento ainda para poder decidir ou oferecer resistência a um tipo de ataque dessa natureza. Quando a criança ou o adolescente, eles permitem, juridicamente, abaixo de 14 anos, pela justiça, né, e pelo Código Penal, é considerado estupro, se você fizer sexo com alguma criança, né? Eu sei que tem muitos adolescentes que fazem e tal, criança com criança, eu sei, eu já dei aula para adolescente, agora é muito estranho, né? Tipo 40, 50 anos e uma criança. Vocês não podem concordar comigo? Então, assim, a criança ela não tem esse discernimento para poder estar aceitando ou não aceitando. Então, esse mito é totalmente falido. Vamos agora botar um outro elemento cênico na pizza? Vamos? Muito bem. Qual é o elemento que vocês acham que está faltando, irmãos? Todos estão ansiosos. Vamos colocar logo, então, na frente. Vamos lá. Vamos lá. Podem colocar o tomate. Mas podem colocar o tomate bem bonito também, né? Para que você ficar colorido. Agora tem vermelho, verde, amarelo. Vamos ver se tem mais algum tomate. Tem mais uma caixa aqui. Isso, muito bem. Vamos colocar mais um tomatinho, bem bonito. Isso, vou botar aqui. Vou botar. Ai, agora a pizza está linda! Maravilhosa! Podia até rolar uma tarantela para estar jogando esse tomate, mas não rolou, tudo bem. Não tem problema. É uma história. É uma história. Então, gente, agora a pizza ela está linda. E agora que eu já botei o tomate, eu vou contar a última história da noite. Viu como é que a pizza é super rápida está pronta? Já está quase pronta, na verdade. Para eu contar essa última história, eu vou precisar mais ainda, mais efetivamente, da ajuda dos meus queridos espectadores, que também são espectadores, tá? O negócio vai ser o seguinte: vocês estão recebendo aquelas caixas pretas com os números, não tem? Esses números aqui não são de enfeite, não. Eles vão ajudar para que eu conte a última história para vocês. Levanta isso, vou faltando mais um. Eu vou pedir para quem está perto dos números que, por favor, pegue esses números. Mas só os números, só números. Esse que está preto, não vai poder. Nesse momento, não. Então, eu vou pedir que vocês participem mais ativamente da seguinte forma. Não é para vocês falarem nada, mas quando eu estou sozinha, eu vou precisar que vocês entrem na pizza. Por isso que eu precisava de 6 pessoas. Eu vou precisar que vocês entrem na pizza e vocês façam uma marcação corporal aqui, só para dar um pouco mais de ênfase à história que eu vou estar contando. Não é nada difícil, não precisa ficar com vergonha, pode vir sem medo, tá? E assim, se você se sentir coagido, você pode passar a caixa para mim
posso esquecer. Eu sempre esqueço, tá, gente? De vez ou outra eu esqueço, não repara não. E assim, pra você não atrapalhar a minha narrativa, você, opa, falei a idade, você já levanta e já vem correndo no meio da pizza. E aí pode pisar, não tem problema não. A gente vai ter estragar. De sapato e tudo? De sapato e tudo. Eu falei a idade. Fica assim virado pra mim pra poder ver. Eu vou poder chamar vocês com mais facilidade. Eu falar 14 anos, aí a pessoa vem. Quando fala 16, aí você vem logo, vem, e você vai se colocar no lugar onde eu determinar, na pizza. Depois eu vou mudar vocês de lugar. Então não ofereçam resistência. Vocês venham exatamente no lugar para não atrapalhar o andamento da história. Pode ser? Pode ser? Beleza, então vamos começar. Vamos lá. Distrito Federal, Brasília. Mãe foi o pai. Nair se lembra do momento exatinho que descobriu que o marido a traía. Era às 3h15 de uma linda tarde de terça-feira em março. Só que a outra era sua própria filha, Ana, de 16 anos. Bem, fica aqui, senão não Isso. Assim que a menina balbuciou a frase terrível, mãe, foi o pai. Nair foi correndo para a Delegacia de Defesa da Mulher em Brasília e contou tudo para a delegada Débora Menezes. A Nair já estava acostumada ao comportamento rebelde de Ana, principalmente depois que a mesma descobriu que ela era adotada. Pois é, a Ana era adotada. O marido André é que sustentava a casa, com seu salário de motorista de empresa de ônibus. Nair era auxiliar de enfermagem e ganhava metade do que ganhava o marido. Só agora, juntando os pedaços, a Nair vê que podia ter percebido tudo através de vários sinais evidentes. A Ana não gostava de estudar, ela sempre fugia de casa e ela fazia uma coisa, sabe aquilo? Ela fumava maconha, cigarro de café, escondida com uma amiga. Ela sempre fugia, mas as pessoas sempre iam lá e buscavam ela de volta. Parecia que de alguma maneira ela queria chamar a atenção. Por 2 vezes no ano passado, quando ela tinha 15 anos, ela tentou se matar. Uma vez tomando comprimido e a outra tomando inseticida. Ela não conseguiu morrer, né? Porque ela ficou grávida. Mas ela já tinha tentado suicídio antes, com 12 anos. Com 12 anos ela tentou suicídio cortando os pulsos, dizendo que queria morrer. Com 10 anos, ela queimou um dos seus braços com ferro quente. Quer dizer, ela queria de todo jeito chamar a atenção para alguma coisa. Aos 13 anos, ela descobriu que era adotada. Só aos 13 anos. E nesse mesmo dia, ela menstruou. Assim que a menina disse que estava grávida, a princípio a Nair quis saber quem era o pai. Então a menina mentiu. Ela disse que era um colega e que eles tinham transado apenas uma vez, uma única vezinha. Só que aí a Ana pressionou a menina. Foi aí que ela anunciou a frase demolidora: mãe foi o pai. Versão de André. Ao trazer Ana para casa, após uma de suas fugas, a menina então com 14 anos, ela começa na volta a lhe fazer carinhos e confessa que não era mais virgem. E aí pediu para transarem. Vem pra cá no meio. Na hora da penetração, porém, ele descobre que ela era virgem e não quis deflorá-la. Mas a partir daí eles começam a ter relações. Mas eu nunca rompi o seu ímen. Eu sempre gozei nas suas coxas. Ela deve ter tido relações completas com outro. Justificou-se. Hoje André está preso, aguardando julgamento.
E ele conta com um advogado que a própria esposa arrumou. Versão de Ana. Abundam detalhes dos carinhos paternos desde que ela tinha 9 anos. O pai dava banho nos outros filhos. Você pode ir pro meio direto. Mas a Ana, ela sempre ficava por último. E às vezes ele introduzia um dedo na sua vagina. Sempre que ele colocava ela no colo, ele acariciava muito os seus seios e as suas coxas. Mas ela achava que aquilo era normal. Até que um dia, quando ela tinha 13 anos, 12, quando ela tinha 12 anos, ele esfregou o seu corpo todo no dela e a burinou muito. Pela primeira vez, a Ana disse que não estava gostando e que ia contar tudo para sua mãe. Ele ameaçou matá-lo se ela revelasse a verdade. Mas deixou ela em paz por algum tempo. A primeira relação completa aconteceu quando ela tinha 13 anos. André arrastou para a cozinha, jogou no chão, beijando-a, a violentou. Ao ver a filha chorar de dor, ele implorou para que ela não contasse nada. Em troca do seu silêncio, ele ia ensiná-la a dirigir. Mas as aulas de direção, elas só serviram para mais encontros. E André passou a assediá-la constantemente. A Ana fugia, mas o André ia atrás dela. E ele sempre ficava muito bravo quando ela se recusava a fazer sexo com ele. Muito bem, podem se sentar. E podem levar as caixas. Viu? Não deu nada. 3 meses depois da denúncia e da prisão, a família inteira se ressente a falta do salário. Nair tem saudades. E Ana sentiu o peso da culpa, porque foi a sua denúncia que levou o pai para a cadeia. E conta uma nova versão dos fatos. Não foi o pai, não foi o pai. Foi um rapaz chamado Roberto, que morreu num grave acidente de ônibus. Mortos não falam. E Ana se sente bem mais aliviada. A Anaí prefere acreditar na versão atual da filha e diz que assume Ana e o bebê. Hoje, a mãe e a filha vão na cadeia, visitam o André e ele se diz agradecido a Anaí. Se fosse uma mulher sem cabeça, ela já teria me abandonado. É ela quem vai decidir se eu posso ou não voltar para casa. A Anaí ainda não decidiu. Mas ela sabe que nada será como antes. Mito. Acabou. O quarto mito e o mais importante, um dos mais importantes da Pixar. O quarto mito é: as pessoas elas sempre acham, elas acreditam que o abuso é uma coisa muito rara e que o abuso sexual jamais vai acontecer com seus próprios filhos ou com uma pessoa da sua família. Eu, como sou professora, eu nem acredito que um abuso pode acontecer com um aluno meu. A gente sempre acha que é uma coisa distante, que nunca vai acontecer com a gente. É uma coisa muito rara. Verdade. Só que, na verdade, o abuso sexual é uma coisa mais frequente do que vocês podem imaginar. Segundo as estatísticas oficiais, 1 em cada 3 a 4 meninas e 1 em cada 6 a 10 meninos serão abusados até chegarem na idade dos 18 anos. E existem vários tipos de formas de se abusar uma criança. Agora, o mais importante é que essas estatísticas giram em torno de 30%. Ou seja, se a gente tem 20 pessoas hoje aqui nessa sala,
aproximadamente 4 já sofreram abuso. Sabiam? Então, gente, olha só. A gente chegou ao final da nossa pizza, né? E para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Põe a tarantela, Léo. Eu vou estar dando aqui para vocês um orégano, né? Porque o orégano é a última coisa da pizza. Cada um vai estar pegando o orégano nas suas mãos. Pode pegar bastante. Depende. Se a gente quer guloso, pega muito. A gente quer muito. Né? Pega pouco. Eu gostaria de dizer que eu agradeço muito por vocês terem vindo antes da gente finalizar, tá? E que daqui a pouco tem uma comédia super engraçada em que vocês vão estar aqui para assistir, porque ninguém vai embora. E vocês vão assistir a comédia. E aí a gente... Vocês vão pegar o orégano. E aí vocês vão fazer o seguinte, todos vão se levantar. Até quem não participou nesse momento vai se levantar com o orégano na mão. E eu vou dar o último mito e a última verdade da noite. E vocês todos, com muita alegria, né? Fingindo que essa pizza não é tão indigesta, é tudo para pizza, né? E aí vocês vão fazer o seguinte, eu vou dar o último mito e a última verdade. E vou dar a minha... eu vou dar a minha deixa. Deixa para quem é faixiado. Essa última fala que o coleguinha fala, o outro colega fazer a marcação cena e coloca lá, entendeu? Então assim, eu vou dar a minha deixa. E a deixa é orégano, tá? Quando eu falar a palavra orégano, vocês vão jogar o orégano dentro da pizza. Não joga fora, depois eu mostro aqui isso pra barriga. Eu que saio essa peça depois. Então assim, vocês vão jogar orégano dentro da pizza pro alto. E quem não entrou pode entrar pra estar dançando a tarantela aqui comigo. E se quiser bate palma, se não quiser. Muito bem. O último mito da noite é o seguinte. Vocês se lembram dele, né? O último mito da noite é o seguinte. As pessoas acreditam que quando uma criança ela é abusada, se você não toca mais nesse assunto, e se nunca mais você fala sobre isso com ela, depois de muito tempo ela esquece isso. Ela vai passar, ela vai virar adulta, ela vai ficar velha. E depois de um tempo ela vai esquecer o abuso que ela sofreu, ou que ela fez. Verdade. Só que a verdade é que uma criança que sofreu abuso sexual, ela nunca, nem quando ela está bem velhinha, nunca, ela esquece um abuso da qual ela foi vítima. Vocês têm agora o Coração Solitário, que ainda se apresenta mais 2 dias na semana que vem. E a gente finaliza esse mês de novembro aqui no Augusto. Muito obrigada por vocês terem vindo. E eu só peço que vocês aguardem um momento, é o tempo da gente poder limpar a pizza e guardar as coisas e arrumar o cenário para outra peça. Na verdade, isso varia, né? Às vezes demora 20 minutos.